vamos lá. No dia 8 de janeiro de 2023, algumas centenas de manifestantes inconformados com a condução do processo eleitoral ocuparam temporariamente, de maneira indevida, prédios públicos. Isso não é crime. Se fosse a esquerda brasileira, estaria severamente desfalcada. Entre esses manifestantes, havia aí algumas dezenas de vândalos que depredaram patrimônio do Estado. Isso sim é crime. Mas o que tanto manifestantes quanto vândalos tinham em comum? A sua absoluta incapacidade de influenciar o destino político da nação. Segundo o próprio ministro da Defesa do governo Lula, era uma massa sem liderança constituída, sem apoio institucional e, mais importante, sem presença militar. Nada que pudesse ensejar um golpe de Estado. E o suposto beneficiário do golpe, o ex-presidente da República, estava hospitalizado, fora do Brasil, desinvestido de cargo público e, assim que soube do ocorrido, repudiou o fato pelas redes sociais. Então, com a máxima vênia às instituições judiciárias e aos colegas da imprensa, que eu muito respeito, tratar o 8 de janeiro como uma tentativa séria de golpe de Estado me parece injusto, falso e politicamente oportunista. E aqui eu proponho uma reflexão. Qual será a maior ameaça à nossa democracia? Os atos em si ou os excessos policiais e os excessos judiciais que se seguiram? Bom, nesse primeiro aniversário do 8 de janeiro, eu faço questão de consignar toda a minha solidariedade às centenas de vítimas da politização da justiça no Brasil, especialmente a partir da instauração do inquérito 4781, aquele famigerado inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal tem sido palco de graves violações a direitos e garantias fundamentais. E quem dera essa fosse apenas uma opinião isolada, mas eu trago aqui trechos da manifestação oficial da Procuradoria-Geral da República em parecer sob mandado de segurança coletivo número 36422, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, aspas. Além de investigador e julgador, o ministro relator é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores. O que ocorre, portanto, é inédito. Fecha aspas. Em outras palavras, segundo a PGR, nunca antes na história desse país a lei foi interpretada e instrumentalizada dessa forma. E segue aqui a Procuradoria. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que foram decretadas no curso do inquérito. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. E exemplo do que ocorreu nesse referido inquérito, também a resposta policialesca ao 8 de janeiro se deu ao arrepio das garantias constitucionais. Ou alguém aí vai ter coragem de afirmar que aqueles campos de detenção de manifestantes respeitaram as normas de processo penal. Aliás, tirando o juridiquês de lado, vamos falar de bom senso, vamos falar de dignidade, de direitos humanos. É legítima a forma como os manifestantes presumidamente inocentes foram amontoados e aglomerados? Existe na jurisprudência nacional algum outro exemplo de tantos cidadãos inocentes, tantos réus primários, trabalhadores, presos preventivamente por tanto tempo? Me respondam aí sem corar a face os defensores do autoritarismo. A justiça brasileira tratou com respeito as mulheres, as crianças, os idosos e os inocentes que estavam sob a sua custódia? E aquele caso do senhor Clériston Pereira da Cunha, doente crônico, que estava sob tutela do Estado e que, apesar de inúmeros apelos, a autoridade não teve acesso aos cuidados médicos que ele necessitava e veio a falecer? E detalhe importante, hein? A vítima estava encarcerada há meses, sem julgamento, num país que sequer prende seus condenados em segunda instância. Portanto, sem relativizar a gravidade de eventuais crimes praticados no 8 de janeiro, eu faço questão de deixar registrado que, para mim, a maior ameaça à democracia não vem do cidadão que infringe a lei, mas do Estado que a atropela.